Olá, vamos continuar a sessão 1 do curso introdutório de segurança do paciente. Hoje nós vamos falar sobre cultura de segurança, o que é a cultura de segurança, o que é a cultura de segurança do paciente. Então, os objetivos dessa parte da sessão é compreender o que é a cultura de segurança, de uma maneira geral, e como ela auxilia na qualidade do cuidado. E o segundo objetivo é compreender a diferença entre organizações de alta complexidade e as organizações de alta confiabilidade. São termos semelhantes, mas não são iguais. Na agenda, então, nós vamos dividir em dois momentos o que é a cultura de segurança, de uma maneira geral, para qualquer organização, e como é a cultura das organizações de saúde. Então, o que é a cultura de segurança? Cultura de segurança organizacional, de maneira geral, para Turner, significa um conjunto de normas, crenças, funções e principalmente atitudes e valores que uma organização oferece com o objetivo de minimizar, reduzir a exposição de seus funcionários e dos seus clientes, do público em geral, aos riscos e perigos que causem doenças. Essa é uma definição de segurança em geral para qualquer organização. Para a Organização Mundial de Saúde, ou seja, para as indústrias da saúde, a cultura de segurança ela se sustenta em 5 pilares. O primeiro deles é a responsabilidade coletiva. Podemos considerar uma indústria da saúde com segurança quando todos os seus profissionais, todos os membros que trabalham nela se sentem responsáveis pela segurança de todos. O segundo pilar é a segurança como prioridade. É prioritário para aquela unidade hospitalar a segurança. E isso é muito importante para a Organização Mundial de Saúde como pilar de segurança. O terceiro pilar é a recompensa para o gerenciamento. Quando o risco ele é estudado, é gerenciado, sofre um gerenciamento e uma análise, aquela unidade está mostrando que tem cultura de segurança. O quarto pilar é a técnica, é a estratégia de aprendizagem pelos erros, ou seja, usar os erros como forma de mudança, como forma de análise e prevenir a recorrência desses próprios erros. E como o último pilar, o quinto último pilar, é a garantia da manutenção desse sistema e não apenas conseguir obter a cultura de segurança e simplesmente parar de trabalhar. O trabalho da cultura de segurança ela é eterno, ele não para, ele é dinâmico, ele vai mudando, mas ele tem que estar mantido, ele tem que ser mantido com todos os seus ditames e estratégias. Essa, então, é a cultura de segurança que a Organização Mundial de Saúde preconiza para todas as suas indústrias. Mas para que todas as indústrias consigam chegar ao nível mais alto, né, passa por vários estágios, né, desde a fase de segurança patológica até a fase participativa. Mas até chegar à fase participativa, entre a patológica e a participativa, ela costuma passar por 3 grandes fases: a reativa, a calculada ou burocrática e a proativa. Essas fases elas são definidas como patológica. A organização não trabalha esse processo não faz parte da organização. Na fase reativa, ela já trabalha desde que tenha havido o erro. Então, ela reage ao erro trabalhando sempre que ele existe. Mas se não existir, ela não se preocupa com os erros ou os perigos ou os riscos. Já num outro estágio, terceiro estágio mais avançado, a organização está quantificando os erros, está numa fase de identificar qual é o impacto desse erro dentro daquela organização. É uma fase importante, mas ela ainda não está agindo, não tem uma ação proativa ou preventiva contra os erros, e nem está trabalhando os erros como uma forma de aprendizagem. Já na forma proativa, não. Na forma proativa, a gerência, os altos gestores daquela organização estão trabalhando com ações, estão preconizando ações preventivas
contra os erros, estudando os erros, usando os erros como forma pedagógica para evitá-los. Então, essa é a fase muito importante e ela é a que inicia a outra fase, que é a fase participativa, a última fase, e que determina se essa empresa, essa organização é de alta confiabilidade ou não, que o nome está dizendo. A fase participativa, todos os membros daquela organização participam da segurança da empresa como um todo. Existe um sistema integrado organizacional que todos os membros daquela empresa tomam conta, participam. E como é a cultura das organizações de saúde, dos hospitais e das organizações de assistência? Para a gente trabalhar isso, fica mais interessante a gente fazer uma comparação entre as organizações de alta complexidade e as organizações de alta confiabilidade. E aqui, então, a gente já vai antecipando que nós vamos fazer uma comparação entre duas organizações em que pequenos erros podem levar a grandes catástrofes, que são a nossa indústria, que é a indústria da saúde, e a indústria da aviação. Ambas são indústrias de alta complexidade. As indústrias de alta complexidade são aquelas que operam com processos complexos e em condições de alto grau de tensão. É exatamente a indústria da saúde. Nós trabalhamos com vidas humanas, de modo que é de todas as organizações talvez a mais complexa. A indústria da aviação é também complexa, mas ela tem um adicional, que é a priorização dos acidentes e erros, então ela é chamada de organização de alta confiabilidade, os resultados delas são muito melhores e elas têm algumas características que a gente vai ver daqui a pouco. As organizações de alta confiabilidade, como a Organização Mundial da Saúde preconizam a segurança. As organizações complexas não necessariamente. Então, essa é a diferença básica entre as organizações de alta complexidade e as de alta confiabilidade. Todas as de alta confiabilidade podem ser de alta complexidade também, mas as de alta complexidade podem não ser necessariamente de alta confiabilidade, como é o caso das organizações da saúde. Nós somos altamente complexos, mas ainda não temos esse selo alta confiabilidade. E a segurança do paciente prevê exatamente isso. A mudança de cultura que a própria aviação experimentou para chegar a ser de alta confiabilidade, para que nós possamos também chegar a ser de alta confiabilidade. Quais são os resultados que a saúde, sendo de alta complexidade hoje, tem? E quais são os resultados que a aviação, que hoje é de alta confiabilidade, tem? São resultados absolutamente diferentes. Um paciente em cada 10 internações vai sofrer um evento adverso. Ao passo que na aviação, 1 para 67 mil voos é que é o risco. De modo que o risco de morte numa e noutra, quando você entra num hospital, a sua chance de morrer é 1 para 100 eventos adversos. Não morrer da doença, morrer do tratamento. E na aviação, 1 para cada 10 milhões de voos. De modo que são resultados bastante diferentes e que nos dizem claramente que nós temos que chegar a resultados semelhantes. E o que acontece com as organizações, as organizações e os seus profissionais, tanto a equipe de saúde quanto a tripulação de voo, para estes resultados? Nós temos esses resultados por uma cultura, por conta de uma cultura. Na saúde, há uma crença de que tudo vai dar certo. É o que a gente falou ainda há pouco, na aula anterior, é o viés do otimista. Né? O viés do otimista é de que tudo vai dar certo. E isso é um viés que não tem não está calcado em nenhum resultado científico. Mas é uma crença natural, é cultural, portanto. Já na aviação, a crença é o contrário. Crença de que algo pode sempre sair errado. Então, na verdade, não é que
profissional de saúde seja otimista e a tripulação seja pessimista. Não, é que quando você sai para trabalhar com a crença de que tudo pode sair errado, você vai trabalhar com um certo cuidado, você vai vigiar mais, você vai ter mais cuidado, ao passo que na saúde talvez você não tenha esse cuidado todo, porque você tem uma crença, uma cultura de que tudo vai dar certo. Na saúde, o foco é na eficiência do sistema. Se nós temos um bom hospital, um hospital de alto porte, com excelentes profissionais médicos, enfermeiros maravilhosos e um material excelente, tudo vai dar certo. Já na aviação, não. O foco é na confiabilidade do sistema e não na eficiência do sistema. Se o processo tem alta confiabilidade, prioriza a segurança, a chance de dar certo é muito maior. Por quê? Porque pequenos erros podem ocasionar grandes catástrofes. E essa é a máxima da aviação e deveria ser a máxima da saúde também, mas ainda não é. Na saúde, a tendência é a resistência. O profissional de saúde tem uma tendência a resistir aos resultados. Não, eu não lavo as mãos porque a pia fica muito longe, porque não tem álcool gel. Já na aviação, a tendência é a resiliência. O que é isso? É você voltar e trabalhar o sistema para que aquele erro não volte a ocorrer. É a análise do sistema. Você não cria causas para os erros, você analisa as causas dos erros para trabalhar em torno deles. Para finalizar, o processo de trabalho da saúde é muito hierarquizado e essa hierarquia não permite que o trabalho em equipe surja, né? Porque a hierarquia tem chefe, não tem líder. E o trabalho de líder de trabalho em equipe já foi provado que é o melhor processo para coibir erros, é o processo de trabalho em equipe. E uma equipe não é equipe se não tiver um líder, se não tiver um processo de respeito aos saberes, dos diferentes saberes de uma equipe. De modo que estes são, sobretudo, os quatro grandes diferenciais da aviação. E nós pretendemos aprender com a aviação o que eles usam, qual é o segredo deles para terem resultados melhores do que os nossos, apesar de serem tão complexos quanto nós, da saúde. Quais são os desafios para a mudança da cultura, para a instalação da cultura dentro da cultura de segurança, é claro, dentro das equipes de saúde, dentro dos profissionais da saúde? Então, nós temos dois profissionais que nós queremos atingir, né? Os futuros profissionais, que são os alunos das universidades de medicina, das faculdades de medicina, enfermagem, odontologia, farmácia, etc. E os profissionais que já estão trabalhando, já estão na ativa hoje. Esses dois profissionais, eu tenho que instalar a cultura de segurança nele para que ele venha a ser um profissional ativo que trabalha com a cultura de segurança. E os atuais profissionais precisam mudar a sua cultura, precisam passar a ter uma cultura de segurança do paciente. Mas há desafios, há muita resistência, por quê? Na universidade, a segurança do paciente é um assunto novo, uma ciência nova e que não surgiu na universidade. Ela surgiu nas organizações de acreditação hospitalar, surgiu dos números, dos resultados, dos eventos adversos que ocorrem no mundo todo. Não surgiu na universidade, então ela resiste a iniciar esse processo de estudo dentro dela. E nos profissionais de saúde, também por ser uma nova ciência, ela não é conhecida pelos diretores de hospitais, pelos grandes médicos, pelos enfermeiros que ali trabalham, pelos enfermeiros chefes de enfermagem, pelos profissionais, enfim, da saúde. Além de tudo, na academia há uma resistência no meio acadêmico a iniciar uma ciência nova por conta de dificuldades de mudar currículo, logística de mudar currículo, de
ter profissionais novos que entendam sobre o assunto. Ela não domina esse assunto ainda, porque é uma disciplina nova. E no hospital, a resistência no meio profissional, por quê? Porque é muito difícil mudar uma cultura, sobretudo num lugar onde se faz todos os dias, os profissionais fazem da mesma forma e é uma cultura, é uma tendência a todo mundo ter a mesma atitude. Na universidade há uma resistência também, porque essa é uma disciplina um pouco mais complexa do que as demais. Ela tem uma interface muito firme entre as outras matérias que tem pouca coisa a ver com as ciências da saúde. Ela trabalha com ética, direito, economia, engenharia clínica e uma série de outras matérias que normalmente não se aprende nas universidades da saúde, nas carreiras da saúde. De modo que quem vai dar essa matéria nas universidades? É uma matéria difícil de incluir nas universidades. Os profissionais da saúde enfrentam um trabalho hierarquizado com chefes, mas sem liderança. A ausência de liderança faz com que eu não tenha equipes, mas sim um grupo de pessoas trabalhando. E isso faz toda a diferença. Um trabalho hierarquizado implica em alta chefia, mas pouca liderança. Aqui na universidade, aqui nós temos um desafio muito importante, que é o trabalhar as competências técnicas, com certeza, mas as não técnicas. O que eu quero dizer com isso é que todo mundo entra na universidade, aprende a fazer uma sutura, aprende os cuidados de enfermagem, medir uma pressão, mas não aprende como se comunicar com o paciente. Não aprende como lidar, como trabalhar em equipe, que são as duas competências não técnicas mais importantes para a segurança do paciente. De modo que o trabalho, o currículo por competência é o que preconiza a Organização Mundial de Saúde para as universidades que querem trabalhar a segurança do paciente, para todas as universidades das carreiras da saúde. Medicina, enfermagem, odontologia, enfim, todas as carreiras da saúde, farmácia. Para os profissionais ativos, essas competências não técnicas são desconhecidas. Eles não aprenderam a trabalhar, eles não aprenderam comunicação, eles não aprenderam trabalho em equipe, porque não tiveram isso na universidade. E dentro do hospital, eles criaram, pior que isso, eles criaram um currículo oculto, que faz com que o novato chegue no hospital e veja um médico antigo, um médico respeitado, ou um enfermeiro respeitado, que não sabe conversar, não sabe se comunicar com o paciente, ou que não trabalha em equipe, são trabalhos estanques. Cada um faz o seu papel, mas eles não têm uma costura, um trabalho de equipe bem formado. Então, essas duas competências não técnicas, elas são, eu diria, a base da segurança do paciente tanto para os futuros profissionais, para a aprendizagem na universidade, quanto para a mudança da cultura nos profissionais ativos. O último desafio que eu mencionaria seria a cultura do medo e da culpa que existe entre nós, profissionais da saúde, porque até então a segurança do paciente trabalha com erros, com falhas humanas, falhas em saúde. E isso é um tabu, sem dúvida. Por quê? Porque ele é tratado como um erro daquela pessoa, daquele profissional. E ele tem medo, então, tanto de notificar, portanto, esses erros não têm oportunidade de serem trabalhados. De modo que a cultura da culpabilização e do medo seria um grande desafio para a mudança de cultura entre os profissionais da saúde. Eu termino por aqui, mas antes disso eu gostaria de pedir uma tarefa para vocês para a próxima sessão. Eu queria que vocês discutissem entre os seus pares em que estágio encontra-se a sua unidade de saúde com relação à cultura de segurança do paciente.
patológica, reativa, proativa ou participativa? Eu queria que vocês levassem isso com respaldo, com algumas explicações. Por que você diz que a sua organização está nessa etapa? E gostaria que você esboçasse também um plano de ação para alcançar um nível acima do que você está. O que você faria? Quais são as suas sugestões para a mudança de estágio, né, quanto à cultura? Bom, eu vou ficando por aqui, um bom estudo e até a próxima.